Amém? Todo mundo um pouquinho mais aquecido aí? É bom dar umas risadas que até aquece, né, gente? Maravilha. Quantos gostaram da porta instalada ali? Bom, né? Amém. Então, se você não está muito afim de escutar a pregação, quer fazer barulho, fique da porta para fora, por favor. Tá bom? Nós estamos aqui para ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 30, dos versículos 15 ao 18. Vamos nos colocando de pé conforme você for encontrando, for abrindo. Isaías capítulo 30, versículos 15 a 18. Glória a Deus. Deus é bom demais. A palavra diz assim: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram, vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, nos rendemos nessa manhã à Tua palavra, como que aquele barro nas mãos do oleiro que não tem vida própria, como aquele barro que foi encontrado, que foi escolhido, selecionado, preparado, colocado diante de um artista que, tendo seu próprio desejo e desígnio, começa então a esculpir uma grande obra. Nos colocamos assim diante de Ti nessa manhã, Senhor, na certeza de que Tu és o artista dos artistas, o artesão dos artesãos. Tu és o dono do nosso corpo, alma e espírito, do nosso ser. Tu és aquele que governa a existência humana, aquele que está diante de nós, em nós e por nós. E que nessa manhã nós sejamos, Deus, tocados pelo sobrenatural do céu nas nossas vidas, pelo agir da Tua palavra e o poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. O que está acontecendo aqui? Esse texto, ele está no meio de um contexto, obviamente. Aqui nós temos um grande profeta, se não o maior profeta de Israel, o profeta Isaías, profetizando para o rei Ezequias, rei do sul de Judá. O reino já estava dividido há mais ou menos 300 anos. Ezequias é o 11º rei do reinado do sul. E Ezequias, um bom rei, sim, um bom rei, ele é considerado um bom rei, um homem que inclusive tem uma longevidade estendida, ampliada. Ele ganha 16 anos a mais no fim da sua vida, quando uma doença o acomete, o Senhor o alcança. Mas aqui neste momento, ali 14 anos, no 14º ano do seu reinado, ele se depara com uma situação delicada. Ele se depara com uma situação onde os assírios estavam conquistando todos os territórios aos derredores, inclusive o reino do norte, as 10 tribos do reino do norte já haviam sido conquistadas pelos assírios, pelo poder de Senaqueribe e seu grande exército. E agora, Senaqueribe começa a ameaçar o rei Ezequias, para que naquele momento eles intencionalmente
possam conquistar aquele último território da grande Israel. E Ezequias, no momento de fraqueza, ele corre para o rei do Egito, para negociar e barganhar cavalos, carros de guerra, para que eles possam ou contra-atacar, mas muito mais do que isso, fugir. Ezequias deixa de olhar para Deus, um bom rei, um rei que suplantou o seu pai, fez muito mais do que o seu pai, derrubou os falsos ídolos, um homem do bem, um homem como eu e você, talvez melhor do que muitos de nós, mas um homem que no momento em que a pressão lhe acomete, no momento em que ele é desafiado a crer, ele vai pedir ajuda aos egípcios. E é nesse contexto em que Deus, por meio do profeta Isaías, fala a ele. É nesse contexto em que está esse texto que nós lemos. Quando Deus diz: vocês disseram, vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, e Deus, por meio do profeta Isaías, estava se referindo à ajuda do Egito, aos cavalos do Egito. E Deus diz: velozes serão os teus perseguidores. 1000 de vocês fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão. Até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, com uma bandeira numa colina abandonada naquele lugar. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Quantos creem que Deus é bom? Quantos creem que Deus é bom apesar de nós? Aleluia. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça, e como são felizes todos os que nele esperam. Mas o que eu quero compartilhar contigo nessa manhã não está muito dentro do contexto e da ira de Deus e da advertência de Deus, está mais no caráter da salvação. O tema da mensagem é o vigor da salvação. Nós encontramos ali no versículo 15, dizendo: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Então diga comigo: arrependimento, descanso, quietude e confiança. São essas 4 coisas que eu quero compartilhar nessa manhã conosco. O primeiro é o arrependimento. No vigor da salvação, há arrependimento. No vigor da nova vida, no vigor de andar com Deus, no vigor de estar na presença do Todo-Poderoso, há uma cultura de arrependimento. Veja no versículo 1 do capítulo 30 de Isaías, o profeta começa dizendo: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder de Faraó e refúgio na sombra do Egito. Ai dos filhos obstinados, rebeldes, que executam planos que não são meus. Ezequias tinha o seu medo, o seu pavor. Assim como um homem natural, eu e você temos os nossos medos, os nossos pavores, as nossas inseguranças, as nossas incertezas.
Porque quando tudo vai bem, glória a Deus, não é, irmãos? Mas quando as coisas não caminham do jeito em que a gente pensa que seria o ideal, nós começamos a ser tentados a estarmos em obstinação para cumprir com aquilo que nós desejamos, ou pensamos que é o melhor dos planos de Deus para nós. A vida, ela não é linear, a vida é de altos e baixos, a vida é de empregos e desempregos, a vida ela é de saúde e de enfermidade, a vida ela é de abastança e de escassez, a vida ela é de comunhão, de alegria, de rir, de se alegrar, mas ela também é de sofrimento, ela é de tristeza, ela é de solidão. A questão é que quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, há um vigor nessa salvação. Há algo que vem da parte do céu e nos toca e faz morada em nós, a pessoa do Espírito Santo, amém? E Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso dono, Ele é aquele que nos ajuda, que nos auxilia, que nos convence. Ele é dunamis, Ele é poder de Deus em nós. Mas muitas das vezes, ainda que saibamos disso, ainda que experimentemos isso, ainda que vivamos essa realidade, nós sabemos que existem momentos quando o chão sai debaixo dos nossos pés e somos tentados a ter Deus como não mais o suficiente na nossa vida. E aí então corremos o risco de ligarmos para os egípcios. Corremos o risco de deixarmos preceitos e valores e princípios para que nós nos apeguemos àquilo que o mundo nos oferece como segurança. Para que nos apeguemos como resposta àquilo que reluz como ouro, mas que não é. Então nós corremos para um segundo emprego, abrindo mão do tempo de qualidade, de um valor familiar, para tentarmos tampar o sol com a peneira, ou suprirmos uma demanda que nós mesmos criamos e inventamos, que vai além das necessidades próprias. Ou às vezes então não estamos bem com o nosso cônjuge, começamos a ceder partes do nosso coração com colegas de trabalho, do qual se torna tóxico, perigoso, imoral. Deixamos de estar na igreja porque afinal de contas trabalhamos sábado o dia inteiro em 3 empregos ou em turnos excessivos. Paramos de ler a Bíblia pelas manhãs porque afinal de contas temos trabalhado até tarde, não dá mais tempo. Deixamos de crer na cura por conta de um diagnóstico médico, e não que o médico seja aquele que vai na contracultura da fé, mas nós cremos num Deus que cura, amém? Nos acostumamos com as medicações, nos acostumamos com os confortos, com as tendências, com tudo aquilo que pode, num determinado momento de necessidade, de demanda, roubar a pessoa de Deus, a presença de Deus do nosso coração, e começamos então um processo de nos tornarmos negociadores dos nossos valores e da nossa fé, porque as coisas estão difíceis. E o mais incrível nessa história para mim é que apesar dos apesares, apesar das circunstâncias ao redor, deste perímetro territorial onde Ezequias estava, Senaqueribe ainda não estava lá. Então Ezequias, como um bom líder e um bom governante, ele antecipa
uma proteção, da qual Deus vai dizer lá no versículo 1, executam planos que não são meus, fazem acordo sem a minha aprovação. Eu estou aqui nessa manhã para te lembrar do vigor da salvação que está no teu coração. Eu estou aqui nessa manhã para te lembrar que o teu Deus é o Todo-Poderoso e continua sentado em seu alto e sublime trono. Eu estou aqui nessa manhã para te lembrar que ainda que somos tendenciosos a deixarmos de lado a nossa fé em Deus e começarmos a buscarmos carros e cavaleiros dos egípcios, nós podemos e devemos nos arrepender e voltarmos para os caminhos de fé no nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe, meus irmãos, o mais difícil não é ir, o mais difícil é permanecer. Muitas das vezes o mais difícil não é buscar ajuda, o mais difícil é ficar onde está e crer. Precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo em toda ocasião na nossa vida, para que nós não coloquemos os pés pelas mãos no momento em que o Senhor está dizendo fique, e a gente vai. E também nos momentos em que Ele diz vai, e a gente fica. Há um vigor na nossa salvação, porque a nossa salvação ela vem do Senhor, não só de um Senhor, mas do Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que criou os limiares, os perímetros, os ângulos, os elementos, as estrelas, o universo, o visível, o invisível, o temporal, o atemporal, o presencial, aquilo que não é presencial, aquilo que está nas eras, que aquilo que já foi, aquilo que vai ser ainda. Você já parou para pensar que a tua comunhão não é só com os irmãos que estão vivos, mas é com aqueles que já foram? Não no sentido de você falar com eles, né? Por favor, não faça isso. Mas no sentido de você entender que é uma família que já passou por aqui e você faz parte dela. E você está produzindo algo e gerando algo no Senhor, ou o Senhor gerando em você, para que uma família que é continuação de você, extensão de você, que está por vir, venha e receba algo que você participou também. E muitas dessas coisas são importantes em momentos de tensão. Por que será que Ezequias não se lembrou de nenhum episódio dos hebreus com os egípcios? Tantas foram as vezes que os hebreus colocaram os pés pelas mãos e foram parar no Egito. Mas há oportunidade para se arrepender. Há oportunidade para voltar para o Senhor. Há oportunidade para nós voltarmos a Deus e dizer: Senhor, Tu és a minha rocha. Tu és a minha salvação, Tu és o meu socorro bem presente na tribulação, Tu és o meu castelo forte, Tu és o meu recôndito, o meu esconderijo, Tu és o meu refúgio, Tu és o dono da minha alma e da minha vida. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: está tudo bem, Ele está no controle. Quando nós dizemos isso, nós dizemos: Senhor, eu confio em Ti. Amém? Que Deus seja suficiente para nós. Não vá pelo caminho de deixar a confiança em Deus, meu irmão e minha irmã. Arrependa-te deste caminho paralelo da fé. Arrependa-te deste caminho paralelo da fé. Devemos buscar no Senhor soluções, ouvir da palavra, entender e dizermos corajosamente: se o Senhor não for, eu não irei. Estamos sendo bombardeados por novidades e novidades e novidades e moda e tudo que diz respeito a mudanças, a tendências. Mas cristianismo nunca vai ser moda,
Porque, inclusive, a moda que está em ser cristão é um cristianismo que não é o da Bíblia. Porque a moda no cristianismo que não é o da Bíblia é o cristianismo que dá ibope. E eu quero te lembrar nessa manhã que Jesus não deu ibope. Arrependa-se do caminho paralelo, do vigor da tua salvação. Deixe de correr ao Egito. Permaneça na presença do Senhor. Dobre os seus joelhos nas manhãs. Peça ao Senhor por socorro. Peça ao Senhor por ajuda. Creia que Ele irá livrá-lo de todo mal. Creia que Ele é presente. Creia que Ele está junto contigo. Creia que Ele aplana os teus caminhos. Creia que Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Nós não precisamos de um plano B quando somos filhos de Deus. Porque ainda que Ele nos coloque na prova, ou ainda que estejamos num momento de vale, Ele vai nos ensinar, Ele vai estar conosco. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ele é conosco. Ele não precisa da nossa criatividade, Ele não precisa das nossas ideias. Ele não vai dizer, boa ideia, meu filho, não tinha pensado nisso. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, volta para a minha presença, volta para o nosso lugar de encontro, volta, vem chorar aqui comigo, eu recolho as tuas lágrimas, eu te ouço, eu sei que você está passando por isso, mas eu sou soberano e eu tenho um plano para você, para os meus filhos que ficam comigo, eles têm um destino traçado, determinado, todos os teus dias estão contados. Entende a diferença? Você entende a diferença entre nós corrermos atrás de alguma solução sem que Deus nos conduza para ela? O Senhor, no fim dessa história, se você for ler, eu te recomendo ler os próximos 5 capítulos de Isaías. Vá também fazer um paralelo lá com 1 Reis. Você vai ver o histórico e o profético e você vai entender o que Deus vai fazendo no meio daquele contexto todo. Mas, meus irmãos, muitos morreram por causa dessa decisão. E não precisava ser assim. Porque no fim dessa história, Deus fulminou um exército de mais de 150 mil homens. Ainda que eles não tivessem ido para o Egito, porque a única coisa que gerou em Deus deles irem para o Egito foi a ira dele. Não foi solução, não foi salvação, não foi esperança, não foi um ar para respirar, não foi um fôlego, foi a ira de Deus. Igreja do meu coração, que nós possamos permanecer no Senhor em todas as estações da nossa vida. Que se nós formos tentados por um instante em pensarmos em fazermos um caminho paralelo, abrindo mão dos nossos valores, abrindo mão dos nossos preceitos, abrindo mão dos nossos conceitos já estabelecidos pela fé, na comunhão. Você já parou para pensar no trabalho que foi do agir do Espírito Santo, dos teus discipuladores, dos teus pastores, de colocarem um valor cristão na sua cabeça, para que no momento de tentação, você corra para um caminho paralelo e abra mão deles? O sacrifício que foi quando você aprendeu a amar a tua esposa, o sacrifício que foi quando você aprendeu a ser fiel ao seu cônjuge. O sacrifício que foi quando você aprendeu a tirar Mamon do centro do teu coração e deixar Deus reinar e governar a tua vida. O sacrifício que foi quando você entendeu que tempo de qualidade é tempo de qualidade. E de repente, no momento da tentação, no momento onde as coisas não estão indo bem,
Aquele caminho paralelo bate de novo na porta do teu coração dizendo, ei, vamos por aqui que o caminho, que a fila anda. Vamos por aqui que é mais rápido. Vamos por aqui que a gente resolve isso rapidinho. E Deus está silenciosamente observando. E o Espírito Santo sussurrando no teu coração, dizendo, não vá por esse caminho. Mas a tentação é grande e você fica ali naquele momento de vai ou não vai, vai ou não vai. E eu estou aqui nessa manhã como um porta-voz do Senhor dizendo para você, não vá! Fique e permaneça onde você está na tua fé. Se esqueça do Egito. Em nome de Jesus. Nós somos o povo do livro que vive pela fé. Amém? A fé, muitas das vezes não se vê, mas se crê. Se crê. E permanece na promessa de Deus. Sabe o que é mais lindo das promessas de Deus na palavra? É que elas ainda não se cumpriram. E sabe o que é lindo nisso? É que a gente tem que aprender a esperar por elas. E talvez o mais lindo da promessa de Deus não é o cumprimento dela em si, mas é o aguardo, a espera e a confiança no nosso Deus. Arrependimento, diga comigo, arrependimento. Arrependa-se, volte-se para o lugar de onde você estava, lembre-se onde você caiu, né? É o que vai dizer lá em Apocalipse com respeito ao primeiro amor, e permaneça no teu amor pelo teu Deus. Descanso, diga comigo, descanso. Descanso é um estado de paz interior. É um estado onde nós, em Cristo Jesus, que é o nosso Shabat, que é o nosso descanso, que é aquele que nos ensina a vivermos uma vida onde há uma paz em nós que governa, que reina, que rege, que não é produção de nós mesmos, mas é uma oportunidade de desfrute como um vigor que a salvação colocou dentro de nós. O descanso, ele tem dois significados para mim e para você. Ele tem um significado que é para o futuro, onde está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículos 9 e 10, que diz assim: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras. Aqui está falando do descanso de Deus na eternidade com o Senhor, amém? Como Deus descansou das suas. Aqui é uma promessa de futuro para nós, onde nós descansaremos com o Senhor, amém? Não é bom ouvir isso? Gente, sem brincadeira, eu confesso para vocês que essa semana, vocês vão estar recebendo uma fruta nas mãos de vocês, podem distribuir, queridos, e não abram ainda, nós vamos fazer isso juntos, tá bom? Nós vamos comer uma fruta hoje juntos, então você já vai entender por que disso. Mas preste atenção, porque, veja, eu passei essa semana inteira na correria. Eu não sei se... A gente tem semanas assim, não tem? Quantos aqui às vezes tem semana que você não vê passar? Levanta a mão. Não é uma loucura? Você não vê passar. É uma semana que passa assim, você fala, meu, eu achei que era terça-feira, já é quinta-feira. Eu quero já antecipadamente pedir perdão a você, que eu já dei esperança de que na semana que eu falei, nessa semana a gente vai tomar um café, e eu não te liguei. Eu já peço perdão a você, porque eu acho que eu já devo ter feito isso mais de 10 vezes. E eu estou errado nisso. Peço perdão a você. Nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Mas irmãos, tem semana que o negócio é complicado, não é? Tem semanas que a hora que você vai ver, passou. E aí eu me lembro que ontem mesmo eu voltei, ontem fizemos um casamento, nossos amados aqui, Vitor e Gabi se casaram, você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles. Foi a coisa mais linda, especial estar lá com vocês, pela manhã. Aí à tarde eu fui para Joinville para ver o negócio do acampamento de pais e filhos.
Aí eu voltei para casa, sentei no meu sofá e falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas aí eu tive que sair algumas vezes, porque eu tive que trazer minha filha para o vertical, eu tive que fazer, né? Porque pai de adolescente vira motorista, né? Você sabe o que eu estou falando, se você é um deles. Mas, enfim, há aquele momento que você fala, eu preciso de descanso. Então a promessa de descanso para nós, ela é uma promessa que é para o futuro, mas ela também é para o presente. Ela é também para aqui e agora, porque nós estamos em Cristo, amém? E em Cristo, nós ouvimos Cristo dizendo, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Se sobrar uma, tragam para mim aqui, por favor. Eu também quero. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Valeu, meu irmãozão. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga assim comigo, e vocês encontrarão descanso para suas almas. E diga, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, a correria está grande. Mas eu quero dizer a você, nessa manhã, aproveite as pausas que Deus criou ao longo do teu dia, no trajeto do teu dia. Todo mundo recebeu? Obrigado, Rosa querida. Aproveite as pausas. Entenda que o descanso é presente de Deus para nós. Como uma fruta. Vamos abrir ela? Vamos comer? Quem que gosta? O pessoal já estava babando aí, tinha uns estavam babando. Sabe o que você está fazendo agora? Além de estar impregnando as suas duas mãos com esse cheiro maravilhoso, você está dando uma pausa. Tem umas frutas, meus irmãos, que a pausa é mais longa, né, para descascar. Tem umas frutas que a pausa é mais curta. Mas essa pausa, ela é uma pausa para o seu corpo, para a sua alma e para o teu espírito. É claro que se a gente fosse parar para perguntar que fruta você mais gosta e a gente pudesse dar a você a fruta que você mais gosta, você estaria se deliciando mais do que somente com uma mexerica nessa manhã. Mas preste atenção no que você está fazendo. Está sentindo o cheiro? Vai sentir por um bom tempo, né? Agora sinta o gosto. Sinta a textura. Sinta a criação de Deus entrando em você como um presente, uma dádiva. É bom, né? A minha tá docinha. Combina com chimarrão? Deixa eu dizer algo a você. Continue comendo aí, fique à vontade. Não deixe o mundo roubar o teu descanso. Não deixe esses malditos celulares roubarem o teu descanso, a tua percepção de descanso. Não deixe essas mídias sociais roubarem o teu descanso.
Não deixe as preocupações do dia roubarem o teu descanso. Dê uma pausa para sentir o cheiro, para sentir o gosto. Irmãos, eu lembro de que quando a minha casa estava sendo construída, os pedreiros que trabalhavam nela, todas as manhãs, às 9 horas, quem já trabalhou nisso aí sabe, né? Para tudo. Meu irmão, a laje está caindo, o cara para tomar um café. Né? E à tarde também, às 3 horas, para de novo. Se a laje continua caindo, o cara está lá tomando café. Eu confesso para vocês que eu ficava desesperado. Tinham dias, tinham momentos que eu falava, meu, mas como é que vai parar agora? Para daqui a pouco. Mas sabe, eu aprendi com eles. Porque vai ter dia, meu irmão, minha irmã, que na nossa vida a laje vai estar caindo, a gente vai ter que parar às 3 horas para tomar um café. E aí você tem que sentir o gosto desse café. Você tem que sentir o cheiro da mexerica, ou daquele pãozinho fresco com a manteiga derretendo. Aí, né? Aquele café passado, estou falando a língua de alguns agora, né? A gente devia ter trazido pão fresco hoje, né? Aquele cafezinho passado. Meus irmãos, eu tinha como enfeite na minha casa aqueles moedores de café antigos, sabe? Eu prendi ele na bancada da cozinha e uso ele, sabe por quê? Porque eu tenho mais prazer em tomar café agora. Porque quando eu moo aquele grão, aquele cheiro já começa a ministrar o meu coração. É bom demais. A gente precisa disso para a vida. A gente precisa desfrutar. Porque há vigor nessas coisas, porque o Senhor criou, o Senhor nos presenteou, o Senhor nos deu essa vida. Amém? Vamos descansar mais. Porque no descanso, nós estamos dizendo que Deus provê. No descanso nós estamos dizendo, o Senhor é por nós. No descanso nós estamos dizendo, não é só pela força do meu braço, mas o Senhor faz enquanto eu durmo. No descanso, eu experimento de um Deus Pai que cuida. Um Deus Pai que cuida. Diga arrependimento, descanso e quietude. O que é quietude? A quietude é a serenidade, é a tranquilidade, é não andar ansioso, é ter um momento do dia. Uma das coisas que são valiosas demais no nosso tempo de devocional, pela manhã, é aquele silêncio. Eu já falei para vocês algumas vezes, eu faço isso quando está todo mundo dormindo, porque é o momento que eu tenho de silêncio, é o momento que eu tenho de meditar, de colocar os meus pensamentos em ordem, de fazer uma higienização mental. Sabe por quê? Porque eu fico pensando que se Ezequias tivesse feito isso, se os seus conselheiros estivessem fazendo isso, certamente eles teriam se lembrado das enrascadas que o povo hebreu se meteu no Egito tantas vezes. Irmãos, para pensar comigo. Há 700 anos atrás deste momento do rei Ezequias, estes mesmos cavalos e carros que eles estavam pedindo, estavam indo para o fundo do Mar Morto, no momento, do Mar Vermelho, obrigado, no momento em que o povo estava fugindo para a Terra Prometida. Parece óbvio quando você para pensar, mas nem sempre a gente para pensar. Nem sempre a gente está numa plenitude de quietude para buscar no Senhor respostas, às vezes até óbvias. A gente não costuma dizer às vezes para as pessoas, olha, busque um conselho porque quem está de fora consegue ver mais. Mas em momentos de quietude, são momentos em que você consegue colocar a tua cabeça no lugar e olhar de fora. Você consegue olhar para as coisas de uma perspectiva diferente, você não está no olho do furacão. Eu sei o que é estar no olho do furacão, eu já vivi isso. Literalmente, em Orlando, na Flórida. Mas até no olho do furacão, tem paz, não é verdade? Passava aquele furacão,
entrava no estado da Flórida, ventania, 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 de repente céu azul. Você estava no olho do furacão. Aí ele continuava passando e voltava, ventania, 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 ventania. Não, eu preciso falar isso. Porque no olho do furacão na Flórida, a pessoa encontrou tanta paz que sabe o que ela fez? Ela pegou o skate com tipo como que chama aquele negócio que você... Uma lona, para pegar o vento da lona para andar de skate. Você lembra disso? E aí teve uma outra vez que ele pegou a caminhonete e foi filmar em cima da caminhonete, fazer tipo um vídeo assim no meio do olho do furacão. Então realmente ele pode dizer que ele encontra paz ao meio. Não lembrava dessa. Quantas insensatezes, né, amor? Mas é na quietude, meus irmãos, que nós encontramos sabedoria. É na quietude que nós encontramos resposta. É na quietude que a gente permite Deus falar. Ele fala e a gente ouve, porque a gente está pronto para ouvir. Deus não fala com alguém que não está pronto para ouvir. Deus fala àqueles que estão procurando ouvi-lo. Então, arrependimento, descanso, quietude e diga comigo, confiança. Aleluia. A confiança, na confiança está o seu vigor. Eu quero pedir, dá para colocar aquela imagem que eu passei para vocês? Essa imagem não é uma imagem de confiança total, né? É um momento em que aquela criança vai pular de um lugar alto e o pai está dizendo, pode pular. Confiança total. Talvez você não tenha tido um pai assim, uma mãe assim. Talvez você não tenha um cônjuge ainda assim. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que você tem um Deus assim. Um Deus que quando diz pode pular, Ele está te segurando. Um Deus que quando diz vai na fé, que eu sustento a minha palavra, Ele sustenta a palavra dEle. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é perfeito, Ele é pleno, Ele fala e Ele age. Ele cuida, Ele se preocupa, Ele atende, mas nós não podemos sair correndo dEle. Precisamos permanecer na sua presença. Imagine se essa criança virasse para o outro lado da pedra e decidisse pular. Foi exatamente isso o que Ezequias fez quando foi atrás do Egito. Ao invés de ir para o templo, no acompanhamento de Isaías, ele deixou Isaías de lado e foi para o faraó do Egito. Nós não podemos fazer isso, nós precisamos confiar no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor, em primeiro lugar, são livrados dos inimigos. Salmos 22, 4 e 5 diz assim: em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Quando nós confiamos no Senhor, nós temos orações respondidas, irmãos. 1 Crônicas 5:20, durante a batalha, aqui na conquista territorial da tribo de Gade, diz assim: durante a batalha clamaram a Deus que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, por quê? Confiaram nele. Os que confiam no Senhor andarão em verdades retas, não serão abalados nem para a direita nem para a esquerda. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Os que confiam no Senhor receberão alegria e regozijo. Salmo 33, 21 diz: nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome.
estejamos eu e você no monte ou no vale, estejamos eu e você na alegria ou na tristeza, estejamos eu e você no momento de tensão e pressão na nossa vida, não saia da presença de Deus, não saia do vigor da salvação que lhe é proposta, não saia de estar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, para poder descansar nele e saber que Ele cuida de você, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração então. Eu gostaria de convidar o pessoal do louvor a subir. Agora os instrumentos ficarão com cheiro de mexerica. Deixa a minha mexerica aqui, amor. Aleluia. Deus é o nosso vigor. Deus é a nossa força. Deus é a nossa resposta. Deus é a nossa solução. Deus é a nossa pedra imutável, inabalável. E nós devemos a Ele toda a nossa confiança. Devemos a Ele a nossa quietude. Devemos a Ele o nosso descanso. E nos achegamos a Ele em arrependimento. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Entregue-se na presença dEle. Permita com que Ele ministre o teu coração nesse momento. Fale a Ele que você o ama, que você confia. Que você confia nele. Quanto tempo faz que você não diz a Ele que você confia nele? Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, seja qual for o caso, seja qual for aquilo que possa estar te roubando a paz, possa estar te tentando a seguir um caminho paralelo ao caminho da tua fé. Nessa manhã o Senhor quer ouvir de você que você confia nele. Ele quer ouvir de você que Ele é suficiente para você. Diga a Ele: Tu és suficiente para mim, Senhor. Ah, Deus, Tu és o meu descanso. Tu és a minha vida e a minha vida repousa sobre Ti. Tu és a brisa da manhã. Tu és aquele que me leva a pastos verdejantes. Tu és aquele que vai por mim, ao meu lado, é a minha retaguarda, está diante de mim. Tu és aquele que me cercas e me protege. Tu és aquele que sustenta os meus joelhos vacilantes. Tu és aquele que ouve as minhas orações e recolhe as minhas lágrimas. Tu és o meu castelo forte. Tu és o meu firme fundamento. Tu és a minha segurança. Tu és a resposta de todas as minhas perguntas. Tu és inabalável, inatingível pelo mal, pelo medo. O medo não te toca. A insegurança não te deixa sem resposta. Tu és a força, Tu és o vigor, Tu és a nossa salvação. Tu és a vida de eternidade em eternidade, para todos sempre. E nessa manhã, Senhor, nos achegamos a Ti, diante dessas afirmações, dizendo que Tu és tudo isso e muito mais para nós. Dizendo que Tu és, Senhor, o que nós mais precisamos, daquilo que sabemos, daquilo que não sabemos, daquilo que encontramos nos desesperos dos dias. Em Ti encontramos sempre um olhar compassivo quando nos arrependemos. Em Ti encontramos descanso em meio à tempestade, como aquele barco arremessado de um lado para o outro pelas ondas. Tu dormias ali para nos ensinar. Encontramos Tuas respostas e a sabedoria na quietude, na tranquilidade, na serenidade. Quando nos achegamos a Ti sem a ansiedade. E encontramos, Senhor, a confiança
que nos é proposta, Senhor. Tu és o nosso descanso. Tu és o nosso descanso e nós confiamos em Teus braços. É o meu descanso. Vamos dizer isso a Ele. Em Teus braços é o meu descanso. É o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços. Teus braços é o meu Em Teus braços. descanso. Se jogue nos braços de Deus nessa manhã. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. É bom demais sabermos disso. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. É isso aí. Oh, Senhor. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor. Teu amor que nos ama primeiro. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. E em Teus braços é o meu descanso. Eu descanso em Tua presença, Em Deus. Teus braços é o meu descanso. Meu descanso é, Senhor. Em Teus braços é o meu descanso. Tu és o meu Em descanso. Teus braços é o meu descanso. E em Teus braços é o meu descanso. Tu és o nosso alívio. Em Teus braços Tu é és o porto seguro das nossas almas. Teus braços Espírito Santo de Deus, passeia no meio de nós, Senhor. Teus braços é o nosso descanso. Só em Teus braços de amor. Recai em Tua graça. eu recaio em Tua graça. Permita-o. Recaio de novo em Tuas mãos. Permita-o te segurar mais uma vez nessa manhã. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Recai em Tua Se graça. eu passar pelo vale, Acharei conforto. eu acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. E em Teus braços é o meu descanso. 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 Sabe, queridos, o mundo, principalmente o mundo corporativo,
tem pregado e pregado e pregado e pregado de que você precisa constantemente evoluir, crescer, avançar. É o emoji daquela galinha dizendo: você é uma máquina de vencer na frente do espelho. Mas sabe, Deus se encontra conosco na nossa humanidade. Ele se encontra conosco na nossa fragilidade. Ele se encontra conosco na nossa fraqueza. Ele não está dizendo para mim e para você: vença, vá e vai, não sei o que, você precisa fazer isso, e aquilo outro. Ele diz: descanse. Ele diz: fique onde você está. Ele diz: eu te abraço, eu te envolvo, eu ministro a tua vida, eu sou contigo. Cuidado, porque Ele está aqui para oferecer para nós descanso. E às vezes, por causa dessa cultura maldita do mundo, a gente começa a pensar que descanso é pecado. A gente começa a pensar que confiar é pecado. A gente começa a pensar que se nós não estivermos envolvidos num ativismo, nós somos, o perdão da palavra, mas nós somos como que vagabundos. Mas os maiores valores e princípios que a palavra nos apregoa é de nós crermos que nós temos um Deus que é por nós, de nós crermos que temos um Deus que vai à frente, que abre caminho, de nós crermos que temos um Deus que responde o nosso anseio, a nossa necessidade. Nós não precisamos ter medo de apresentar a Ele a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Talvez você tenha vivido isso com seu pai. Você cresceu com um pai que, quando você chorava, ele dizia: homem que é homem não chora, enxuga essas lágrimas e para de chorar. Mas quando nós conhecemos o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele diz: vem. Você está cansado? Vem. Você está sobrecarregado? Vem. Você está aflito? Vem. Você precisa de ajuda? Vem. Você precisa de consolo? Vem. Eu estou aqui para suprir para você as tuas necessidades e as tuas demandas. Então eu quero mudar esse discurso de que homem não chora e dizer para você que é crente chora, e chora muito. Porque não tem como nós nos achegarmos na presença de Deus, não sermos tocados por Ele e permanecermos indiferentes. Não tem como nós nos achegarmos na presença de Deus, aquele que criou todas as coisas, inclusive as lágrimas dos teus olhos, e ficarmos duros como se Ele fosse um pai severo. Não. É na presença de Deus que nós nos deitamos nos seus braços, onde há descanso, onde há repouso para a nossa alma, onde há cura das nossas feridas, onde a nossa alma é tratada, onde o nosso coração é exposto e curado e tocado, e o óleo, o bálsamo do Senhor vai nos tocando, vai nos renovando, vai nos reativando para uma vida em plenitude na sua presença. Então, eu quero convidar você mais uma vez a nós cantarmos essa canção dessa perspectiva. Permita ao Senhor te acolher nos braços dele, em nome de Jesus. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que me guarda
de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça, Pai. Eu caio de novo em tuas mãos. Senhor, clamamos a Ti para que essa semana seja uma semana na Tua presença, Senhor, como há muito tempo não tem sido para muitos aqui, Senhor. Eu oro em nome de Jesus que Tu sejas o refúgio de muitos aqui, Senhor, na dependência dos momentos oportunos, que o Senhor seja encontrado como aquele que é a resposta, como aquele que é o protetor, o cuidador, aquele que se importa, aquele que cuida, aquele que se inclina. Deus, em nome de Jesus, que seja uma semana de intimidade de pai e filhos, que seja uma semana de intimidade, de total dependência, que seja uma semana, Senhor, de ouvir a Tua palavra e receber o Teu toque especial dia após dia, que lágrimas caiam nos momentos de quietude, de meditação da palavra, que palavras sejam reveladas, que perspectivas novas sejam abertas, que a Tua presença invada-nos no nosso lar, na nossa casa, na vida de cada um aqui nessa manhã. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome precioso de Jesus. Abençoa a nossa entrada, a nossa saída, sê conosco, guarda-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma semana cheia de Deus. Beijo no teu coração.